Quero saudar a todos com a paz que Jesus deixa. Interessante que a canção diz: a minha alma anseia por Deus. Então não sou eu que anseio por Deus, não é você que anseia por Deus, é a tua alma. Você, a carne anseia pelo mundo, pelos prazeres do mundo, mas o que está dentro de você, a tua alma, que não é você, ela anseia por Deus, porque ela conhece Deus. O sopro que deu vida a essa alma veio de Deus. E quando o salmista fala: a minha alma tem sede de ti, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti. É assim que ele traduz a sede. E quando ele fala essa comparação, ele está dizendo que para a corça sobreviver, ela precisa achar uma corrente de água. Aquele bichinho, ele corre tanto e ele acaba ficando suado, e o suor dele larga um cheiro muito forte, que é sentido pelos predadores. Então ele se desespera e começa a correr. Se ele não acha água para tomar e para se lavar, o predador acha ele vira presa fácil. Então ele precisa desesperadamente, como Jairo disse, a corça, ela precisa desesperadamente achar uma fonte de água para beber, mas também para tirar aquilo que chama o predador. E quando ele diz: a minha alma tem sede de ti, assim como a corça deseja as águas, eu desejo Deus. Ele está dizendo: eu preciso beber da fonte de Deus, mas eu preciso me lavar em Deus, porque senão eu me torno presa fácil desse predador que está aí fora, querendo roubar, matar e destruir. Então é essa comparação que a Bíblia faz. Por isso muitas vezes sentimos angústia, por isso muitas vezes sentimos aflição, por isso muitas vezes a ansiedade nos domina, porque nós vivemos tudo que esse mundo oferece. Nós comemos do bom e do melhor, vestimos, trabalhamos, divertimos. Nunca tivemos tanto à nossa disposição, mas muitas vezes o homem esquece de alimentar a sua alma, e ela fica com sede, e ela fica desesperada por causa do medo do predador. A alma, ela sente o temor do leão, do demônio que anda ao derredor tentando pegar alguém. A alma sabe que é vítima, que pode ser vítima, que é presa, e ela se angustia, e ela fica aflita. Por isso muitas vezes você acorda aflito, muitas vezes você está dias aflito. E o cristão que tem uma caminhada com Deus sabe como é o remédio. Ele vai no quarto, ele dobra o joelho, ele lê a palavra, ele tira um tempo de oração, e a alma descansa, e a alma se aquieta. É isso que falta para esse mundo. Todas as crises, todos os remédios, toda a depressão seriam resolvidos no encontro com Deus, no alimento que vem de Deus. Assim como Deus encontrou o profeta numa caverna, depressivo, angustiado, aflito, e aquele encontro com Deus tirou ele da caverna e levou ele para um propósito novamente. Nós precisamos nos encontrar com Deus, nós precisamos desse culto, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos ler, meditar na palavra, ouvir a palavra, orar a palavra, ter comunhão com Deus, ficar sozinho com Deus, porque a minha alma anseia por Deus. Amém? Quem já ouviu aquela frase, ou já disse aquela frase: ah, se arrependimento matasse? Já ouviu alguém dizer assim bem de longe? Ou você ficou batendo cabeça lá no quarto, dizendo: se arrependimento matasse, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui não fazer isso? Por que eu não fiz? Ou por que eu fiz? E quem nunca tomou uma decisão errada? Quem nunca? Atira aí. Primeira pedra.
Nós gostamos de nos acusar, né? E muitas vezes nós tomamos decisões erradas e só gostaríamos de uma oportunidade de fazer de novo, de uma segunda chance, de mostrar que eu fiz errado, mas não era o que eu queria fazer. A intenção era fazer certo. Então me deixa fazer de novo. Mas vem cá, nesse mundo aí que você vai sair amanhã de manhã para enfrentar ele, nesse mundo de selva, onde o mais forte sobrevive, lá na tua empresa, todo tempo você tem segundas oportunidades? Ou alguém está esperando você errar para cair? Nesse mundo onde que o que importa é o meu umbigo e não o outro, nós não temos muitas segundas chances. Mas eu conheci um amigo mais de perto que dá a segunda chance. Ele é um amigo, ele é um pai, ele é Senhor, ele é Deus. E hoje eu quero falar de um Deus de segunda chance. Separei 5 personagens aqui que tiveram segunda chance e o que eles fizeram com elas. Abre tua Bíblia em Jonas capítulo 1. Vou tentar pregar assim parado, para facilitar a câmera. Diz que se você algemar um gringo, ele fica mudo, que o gringo conversa com as mãos, com as pernas. Se você vê um gringo na rua, acha que ele está brigando, né? Está conversando. Se algemar ele, fica mudo, não consegue falar. Mas eu vou tentar. Jonas capítulo 1. Ontem à noite tivemos um culto especial. Cura, milagres, teve salvação. Foi muito bom, muito bom. O Senhor Jesus nos visitou de uma forma tremenda. Em muitos foi plantada uma semente e ela vai dar fruto. Muitos foram curados. Próximo vai ser daqui 60 dias, em maio. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, e foi para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Eu não vou pregar sobre Jonas. A história de Jonas você conhece, as crianças conhecem. Ele recebe uma ordem de Deus. Ele era um servo de Deus, um profeta de Deus. Deus coloca uma palavra no seu coração para ele ir para cá, para Nínive, proclamar arrependimento àquela cidade. Deus iria salvar a cidade, mas precisava proclamar para que o povo se arrependesse. Deus jamais destruiria sem dar a oportunidade de arrependimento. Deus jamais destrói sem dar a oportunidade de arrependimento. E Jonas não vai para lá. Jonas foge de Deus, vai para cá, pelos vários motivos. Ele entra no navio, você sabe a história. O navio começa a ter tempestades e jogam ele no mar, a tempestade para. Um grande peixe pega Jonas, lança ele na beira da praia, e aquilo tudo que se passa. Tem muito que pregar dentro disso, mas não quero entrar. E eu me perguntei, o que eu faria com um funcionário assim? André, você que é
cuida do pessoal lá. Se você não tem funcionário, um colega da fábrica, isso, um colega nosso, mais bom, né? Que o patrão manda ele fazer uma coisa e ele não faz. O que você acha que o patrão teria que fazer com esse cara? Porque você faz tudo certinho, né? Nossa mente está programada para o castigo, porque nós somos mal. A Bíblia diz: vós que sois maus, se um filho pede um pão, vai dar uma pedra? Que dirá Deus? Então a gente já pensa nessa vingança, né? Como é que ganha mais que eu? O patrão pede para ele pegar a caixa aqui e botar lá, ele não bota, ele pega a caixa aqui e bota lá longe. Não entendo, tem que mandar embora. Agora, ele passa toda essa tormenta de 3 dias, eu acho que fica, né? Faz confusão na vida de um monte de gente. Olha o prejuízo que ele causou para aquele navio. O povo estava indo a serviço, a passeio, atravessando de um lado para o outro ali, numa viagem. Por causa do erro de Jonas, entrou naquele navio, gerou uma grande tempestade, o mar se revoltou, jogaram fora a roupa, jogaram comida, jogaram tudo para aliviar o navio, até que Jonas disse: o problema sou eu, é que eu estou fugindo de Deus e não adianta, me jogue na água que daí termina isso tudo. Causou problema na vida de muita gente, e principalmente na dele, mas deixou uma lição para nós aqui. Dentro do ventre do peixe ele clama, ele começa a orar a Deus. O peixe vomita ele na beira da praia. E o que mais me chamou a atenção na vida de Jonas, nessa história toda, eu nunca tinha lido, capítulo 3, versículo 1, projeta para mim, capítulo 3, versículo 1, diz que veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Estamos falando de um Deus de segunda chance, um Deus de novas oportunidades. E com esta ordem, para aqui, segura aí. Com esta ordem, aqui se eu fosse Deus, ou lá na fábrica, o que se segue nesse texto ia mudar. O que você ia escrever depois desses 2 pontos ali? A esposa com o marido com a esposa, o pai com o filho. Não precisa ser patrão ou empregado. Depois dessa história aí de Jonas que fugiu, o que você escreveria aqui agora? Olha o que Deus escreveu: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Parece que pulamos alguma coisa, né? Parece que tinha que ter ali no meio: Jonas, por que você foi para Tarsis? Uma cobrança, tinha que ter uma exigência, tinha que ter uma sentença, tinha que ter. Como Deus não falou nada? Tudo que ele fez, tudo que ele errou, tudo que ele causou nas outras pessoas, Deus não falou nada. É estranho, né? Porque no mundo que nós vivemos não cabe esse negócio. Esse amor aí é meio estranho. Deus até parece que se deixa enganar. Dá uma segunda chance, perdoar assim, não cobrar, não fala nada. Não sei não, essa igreja aí é muito bom para ser verdade. Muitas vezes nós homens entendemos bem essa história, né? Não sei se algum homem já fez negócio errado aqui. Acho que não. Só eu. Contar eu então, vocês, uma história nova assim que ninguém conhece, ninguém de vocês erra. Mas o homem muitas vezes dá umas emocionadas assim, naquele mandamento de ser o provedor, ele
acaba tomando algumas decisões erradas. E a única coisa que ele precisa, pastor Jeremias, ou que ele não precisa, é alguém que diga para ele que ele errou, porque ele já sabe que errou. Precisa dizer para Jonas? Ou será que ele sabia? Será que a dor que passou era suficiente para ele saber que errou? E aí uma vez eu fiz um negócio errado, né? Fala senão eu vou ficar até... E aí eu fui contar para minha esposa, e a gente vai contar que nem quando vai contar para a mãe, né? Já bota 2 calças, já fica assim. E ela disse: é ruim? É. Mas ok, o que nós vamos fazer? Faz de novo. E aí vai construindo uma atitude de uma mulher dessas, vai edificando uma casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola derruba. E aquela palavra de dizer: tudo bem, houve uma perda, cuida, não faz de novo dessa maneira, faz de outra maneira, mas faz de novo, tenta de novo. E aqui eu vejo que um homem de sucesso, um líder de sucesso, um chefe de família de sucesso, precisa do seu lado uma mulher sábia, que ajude a corrigir, mas que diga: estou contigo, perdemos junto, não há problema, porque você acertou lá, agora errou, vamos fazer de novo, nós estamos juntos, eu estou contigo. Agora do outro lado, uma mulher sábia precisa do seu lado um homem que também tenha o mínimo de consideração e sabedoria, porque a mulher faz essa cobrança, né? Tá vendo? Tu errou, daqui a um ano, se é um negócio mal feito, é porque aquela vez, o homem nem espera a mulher errar. Estavam rindo vocês, né? Estão baixão aí. O homem nem espera a mulher errar. Ela diz: vou fazer carteira de motorista. Não vai passar. Nem adianta fazer do jeito que tu dirige, não vai passar. Ele nem espera ela errar a primeira vez, para dizer que errou. O homem tolo, né? Mas o homem sábio: estou contigo. E o homem mais sábio ainda, porque pode ser que ela vá rodar. E eu conheço mulheres que fizeram a carteira 9 vezes. E eu disse: faça de novo. Faça de novo. É só isso que essa mulher precisa ouvir. Não é a minha, minha irmã, no caso, lá de Sarandi, ela passou. Mas é só isso que uma mulher precisa. A situação dela, no outro extremo, eu não estou dizendo que nós somos bons, eu estou usando 2 exemplos que aconteceram na nossa vida, de erro e de segunda chance. Ela começou faculdade, eu vi que ela tinha parado, que já tinha feito 2 ou 3 vezes a mesma cadeira. Como é aquela cadeira? E eu tinha feito na faculdade, realmente era muito difícil, e eu vi que ela tinha parado de estudar. Aquelas normas da IBNT lá, aquela coisa arada. Tu vai fazer um trabalho, você bota água, não tem sabor, tem que escrever quem botou que a água não tem sabor, qual é o dia que escreveu, por favor. E ela tinha rodado 3 vezes já nesse negócio, e parou. Deus para ela: por que tu parou? Não, porque não dá, não consigo passar. E o que eu preciso fazer para te ajudar? Cuidar das crianças? Precisa fazer alguma coisa? Volta a fazer, tu vai passar. Volta a fazer, termina, você está a 90%, vai morrer na praia. Incentivei ela, uma segunda chance. Agora, se eu podia dizer: vai gastar mais dinheiro de novo nesse negócio? Não, nós estamos juntos, porque nós combinamos que eu ia terminar minha faculdade, depois ela ia terminar dela, e eu só volto a estudar depois que ela terminar dela. Não tinha te dito isso ainda, né? Então está sabendo agora. Termina.
Mas nós precisamos de alguém do nosso lado que pense como Deus, que diga assim: ok, Jonas, Deus, gente, Jonas deve ter chegado assim na praia, né? E aí ele ouviu a voz de Deus: Jonas, vai a Nínive. Não vai falar nada, né? Se Jonas era casado, ele já ficava imaginando, se a minha mulher estivesse aqui, ela ia dizer tudo que eu errei. Mas Deus não fez isso. E eu aprendi que eu preciso de uma esposa que seja como Deus. Ela precisa do esposo que seja como Deus. Eu preciso ser como Deus, de dar segunda chance para os meus filhos, para o meu pai. Ah, mas tu não sabe o que meu pai fez. Dá segunda chance. Perdoa. Libera. No ministério, nós precisamos de pessoas que nos dê segunda chance, porque Deus está sempre chamando de volta. E Jonas vai, queridos, obedece agora, pelo amor. Ele sentiu certamente o amor de Deus. O preço ele já tinha pago, as consequências teriam, mas ele vai, a Bíblia diz que ele vai a Nínive, ele proclama contra aquela cidade, ele anuncia o juízo, a cidade se arrepende, você conhece a história, e Deus não destrói a cidade. Um outro homem que para mim é o segundo exemplo, é um dos mais fortes erros na Bíblia que acontece, é um homem chamado Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem reto, ele fazia as coisas certas, foi escolhido para ser rei, tudo estava prosperando, ele vencia batalhas, vencia a guerra, Deus era com ele, a mão do Senhor era com ele, e onde ele botava a mão prosperava, tudo era um reino maravilhoso, até que um dia ele descansa, sossega e resolve ficar em casa e comete os dois maiores erros que um homem de Deus podia cometer. Ele adulterou e matou. Ele já tinha matado muita gente, mas era em guerra, isso era outra história. Davi, um homem que Deus amou e que amava a Deus, um homem certo, ele fica em casa num dia de guerra, o seu melhor amigo, um dos melhores amigos que lutava por ele, vai para a guerra. Esse cara tinha uma mulher bonita, o rei tinha um terraço, Batseba era o nome dela, ela estava na sua casa, no lado da casa do rei, se banhando, tomando banho, e o rei a observava. Isso eu acredito que não tinha sido a primeira vez, certamente foi construindo ali um sentimento, um desejo, e o resumo da história é que ele chama ela e fica com a mulher desse homem. Já é um grave erro, e agora ele se vê desesperado, porque parece que a mulher está grávida. Ele manda chamar o amigo dele, porque a Bíblia diz que um abismo atrai o outro abismo, uma decisão errada, muitas vezes não corrigida, ela atrai outra decisão errada, e daí você esconde da esposa, para não ser xingado, para não ser repreendido, e aí aquele esconder, aquele erro, aquela mentira, ela cria outro problema, aquilo cria outro problema, quando vem não dá mais para resolver o negócio, está enliado de tal maneira. Queridos, nós estamos andando num negócio sério aqui, que é decisões, mas que também eu estou andando no meio do amor. Eu quero que você veja o amor no meio dessa mensagem. Davi chama o amigo dele, volta para casa, tira as férias, fica com a tua esposa um pouco. O cara era bom demais. Ele disse: não, meu rei, eu estou na guerra, eu não posso ficar com a minha esposa. Não, o rei dizendo: fique, durma com ela e tal. Não deu certo. Não deu, o homem ficou deitado na escada do palácio do rei, e diz: não, eu estou servindo o meu país, eu sirvo minha pátria, eu sirvo o meu rei, eu não vou dormir com a minha esposa, meus irmãos estão na guerra. Imagina a situação de Davi, gente. Se ele confessa para o homem ali, era menos prejuízo, mas não, agora o que ele faz? Ele escreve uma carta. Olha o erro desse homem. Ele escreve uma carta para esse seu amigo que era marido de, eu não lembro o nome dele, Urias. Escreve uma carta a Urias, que era marido da Batseba, e lacra e sela a carta e dá para Urias levar para o chefe da guerra. E na carta estava escrito que era para colocar Urias na frente de batalha para morrer. Aí você pega uma carta, não abre porque era confidencial, e você leva para sua própria morte. E esse cara Urias vai na frente da batalha e morre na guerra. Agora Davi comete adultério e assassinato, tudo tranquilo,
Ninguém ficou sabendo da história. Aí como é que eu estou contando aqui então, né? Como é aquele ditado que a minha mãe dizia, o diabo faz a panela e não faz a tampa, né? Tinha um profeta ali, tinha um homem de Deus, porque Davi começou a ficar angustiado, Davi começou a ficar enrolado. Davi diz que até os ossos dele doía, ele chorava de dia e de noite, as lágrimas eram o sustento dele, era o que ele comia, ele bebia lágrima. O homem que, queridos, não dá para ficar em paz quando você erra contra Deus, quando tem algo escondido. E a Bíblia diz que havia um profeta ali, que era amigo do rei, se chamava o profeta Natã, e o rei, era o rei de Israel. O profeta Natã visita ele, vai até a casa dele, depois quem sabe de um ano esse homem sofrendo, porque tinha medo de contar, tinha medo de ser repreendido. Agora eu quero te mostrar Deus dentro dessa história. Tinha medo de contar a história, porque ele era o rei, ele ia perder sei lá o que, o seu reinado, sua família. E chega um profeta na casa dele, o homem diz: meu rei, tenho lá um vizinho que tem uma ovelha, tem outro que tem um monte de ovelha, mais ou menos assim a história, não vou entrar em detalhes. 2 vizinhos, um tem um monte de ovelha, outro tem só uma. Chegou visita na casa desse que tem um monte de ovelhas, ele manda pegar a ovelha do vizinho que só tem uma, é assim a história, né? Manda pegar a ovelha do vizinho que só tem uma para sacrificar para suas visitas. Davi se levantou bem valente e diz: não, esse homem é digno de morte. Que é fácil, né? Veja bem como a gente julga os outros e não dá segunda chance. Davi não deu segunda chance para esse homem da história. O próprio Davi não deu segunda chance. E aí o profeta Natã disse para ele: pois é, meu rei, tu é esse homem. E aí? É digno de morte agora? Os homens são maus, não dão segunda chance, mas Deus é bom. E eu acho tremendo, 2 Samuel capítulo 12 versículo 13, disse Natã ao rei: tu és esse homem. Disse Davi a Deus: pequei contra o Senhor. Disse Natã: também o Senhor te perdoou. Meu irmão, eu acho fantástico. Não há cobrança, não há jogar em rosto. Deus, na pessoa de Natã, do profeta, não ficou argumentando com Davi. Foi 30 segundos de conversas. Pequei contra o Senhor. Deus, na boca de Natã, disse: o Senhor te perdoou. Acabou. Você está perdoado, você está livre. Esse é o Deus de segunda chance. Teve consequências? Teve. A casa de Davi nunca mais se apartou a espada. Um irmão estuprou outra irmã, filho morreu, esse filho já morreu, esse que tinha gerado em pecado. O filho tentou matar o pai. Nunca mais aquela casa teve sossego. Isso foi uma consequência. Se ele tivesse confessado e visto o Deus da segunda chance antes, chamado Urias e dito: pequei, eu adulterei com a tua esposa, a consequência tinha sido minimizada, porque o Deus de segunda chance teria perdoado e tudo teria sido resolvido de uma maneira mais simples. Mas não, ele adulterou, escondeu, matou, escondeu, não confessou, até que Deus teve que usar o profeta, não para confrontar. Deus usou o profeta porque amava Davi. Pequei, o Senhor te perdoou. Gente, esse texto tem que escrever na cabeceira da tua cama, quando você se achar inútil, quando você acha que você não merece perdão, quando você acha que precisa de um processo para você ser perdoado, leia lá, em 15 segundos você vai ver: pequei, foi perdoado. Pequei, foi perdoado. Não tem processo, não tem desenrolar, não tem jogar em rosto, não tem cobrança com Deus. Deus perdoa e perdoa por completo. E esse caco desse Davi, esse que fez isso era o caco, mas esse que Deus perdoou está aqui, ó. A Bíblia diz que esse era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque logo no outro dia, ele pegou um cabritinho, botou nos ombros e atravessou a cidade e foi sacrificar. Isso significava na época que toda a vergonha estava passando diante da cidade. Todo mundo olhava e dizia: o rei pecou, mas está indo consertar com Deus. O grandão pecou,
mas está se quebrantando, porque levava um bezerrinho, um cabrito, e sacrificava, o perdão era consumado. Querido, não importa o tamanho que você seja, não importa a honra que você tem para cuidar, se você se humilha, se arrepende, a Bíblia diz que Deus encobre multidões de pecado, e Deus dá segunda chance. Foi um reino, queridos, do qual nasceu, dessa linhagem nasceu Jesus de Nazaré, o descendente da linhagem de Davi. O reino mais perfeito que teve humanamente foi o reino de Davi. Por quê? Porque Deus deu uma segunda chance. O terceiro exemplo, diz o meu líder Clóvis, ele gosta dessa charadinha, né? Quem é o homem que matou 25% da população? Diz o Clóvis que era Caim, né? Porque só tinha os 4, ele matou o irmão, ficou 3, matou 25% da população mundial. Vai na cela do Clóvis, vocês aprendem essas coisas. E muito mais. Abel e Caim, queridos, a Bíblia chama... Eu nunca tinha conseguido ver isso aqui dentro da Bíblia, que Deus deu uma segunda chance para Caim. Certamente Adão fazia ofertas, porque os filhos aprenderam a ofertar. Deus já chamou para oferta, chegou o dia de ofertar. Aprenderam com o pai, e o pai certamente fazia boas ofertas a Deus, porque Abel pega e faz uma boa oferta a Deus. Pega o mais lindo das suas ovelhas e leva de oferta no altar, na igreja, leva para Deus, como se fosse hoje. E a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, gostou da oferta de Abel, se agradou do coração de Abel. Mas Caim e a sua oferta, Deus não gostou, e Deus não atentou, e Deus não se agradou. E aí você conhece a história que Caim matou Abel, e começou o homicídio ali. Foi o primeiro homicídio da história, destruiu, trouxe tristeza para a família, e Caim nunca mais deixou de ser perseguido. Só que no meio do texto, em Gênesis capítulo 4, olha a proposta de Deus. No Gênesis capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho ao Senhor. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça, está na tua porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Meu irmão, olha o texto de segunda chance que nós temos aqui. Vamos lá, quem é professor de português me ajuda a interpretar o texto. Deus não gostou da oferta dele, Deus odiou a oferta dele, Deus rejeitou a oferta dele e rejeitou ele também. Mas Deus diz assim: se você fizer o bem, futuro, não será aceito. Deus está dizendo: faz de novo, Caim, faz de novo, porque eu quero te aceitar, eu estou te dando uma oportunidade. Mas se não fizer, tu saiba que o pecado o ameaça e está na porta. O pecado deseja te conquistar. Não tinha conquistado ainda, gente. Foi só uma oferta mal feita, foi uma atitude errada, foi uma decisão errada, que precisava de uma segunda chance. Está aqui a segunda chance. O pecado deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Gente, que texto esse? Que versículo esse? Vai, Caim, e faz de novo, você será aceito. Vai lá, colhe de novo do que você ia me dar, mas colhe com o coração, entrega com o coração, me sirva com o coração, me sirva como teu irmão com amor, como teu pai que oferta com amor certamente. Mas o que Caim faz? Não como Davi, não como Jonas, Caim não faz de novo.
Caim tem a oportunidade de ofertar de novo, de entregar o melhor para Deus, de corrigir o seu erro, mas ele não aceita fazer de novo, ele não se humilha, ele mantém o orgulho, e você sabe o que acontece, ele mata o irmão, ele não faz de novo. Quarto e penúltimo exemplo, é um homem chamado Pedro. Conhece toda a história. Jesus chama ele, anda 3 anos com Jesus, vê muitos milagres. Jesus ainda dá um aviso: Pedro, tu vai me negar. Tu vai me negar. Eu sei que tu vai. Tu não vai aguentar quando chegar a perseguição. Não, Senhor, eu morro por ti. Não morre, Pedro. Poucas horas depois, Jesus preso, sendo levado preso, frio, fogo aceso. A Bíblia, se não me engano, menciona que Jesus olha para Pedro, e eu imagino aquele olhar de Jesus penetrando em Pedro, porque alguém havia perguntado: tu é um deles, né? Tu tem jeito de crente. E Pedro diz: não, eu não sou, não sei quem é. De repente de novo alguém diz: mas eu te vi com ele. Eu te vi, você estava na turma dele. Não estava me confundindo. Escuro, noite, madrugada, fogo, pouca luz. Pedro se esconde no escuro. De repente de novo alguém diz, vai amanhecendo, e alguém diz: mas aquele ali era um deles, porque os outros tudo tinham fugido. Pedro não conseguiu, estava ali, se esquentando ao redor do fogo. E ele diz pela terceira vez: não, eu não conheço esse Jesus. E Jesus olha para Pedro. Estavam não muito longe, de certo. Eu imagino que aquele olhar de Jesus, aquilo penetrou a alma de Pedro. E o galo cantou. E ele se lembrou: ah, meu Deus, se arrependimento matasse. Eu imagino a alma de Pedro. Ele estava certo, eu ia negar, eu não presto mesmo, eu não sou para isso, Deus, eu errei, eu sabia, Ele me avisou, e eu achei que eu era bom e não sou, eu não consegui, e vai, queridos, e a coisa rola, e crucificam Ele, a sexta-feira de manhã, todo mundo foge. João acho que fica ali, a mãe, Jesus manda que cuide da mãe. Cadê Pedro? Errou, tomou uma decisão errada, não conseguiu ver a segunda chance, saiu, fugiu, era um grande influenciador, convidou os outros amigos e viu Jesus foi enterrado, soube da notícia, e certamente não dormia de dia e de noite, dizendo: eu não acredito, eu neguei ele, eu não pude, eu tinha espada, eu podia fazer uma coisa, eu não fiz nada, eu tive medo. E ele diz para os amigos dele: eu vou pescar, vamos junto. Foram 8 dias depois, 8 dias sofrendo, gente, 8 dias angustiado, e ele vai pescar. E quando estão pescando, alguém grita da beira da praia: pegaram o peixe? Pegou a coisa? Nada, pegamos nada. E aí esse alguém diz da beira da praia: lança a rede para a direita, para a direita. E eles lançam a rede para a direita e enche de peixe. Pedro olha e diz para João, é o mestre. Essa voz, essa ordem, os peixes vinham obedecer de novo, é o mestre. A Bíblia diz que Pedro, pelado mesmo, pula na água, antes do barco chegar, vai a nado ao encontro de Jesus, porque a alma, queridos, ele sabia que tinha errado. Ele sabia que tinha errado. E ele vai ao encontro de Jesus, e ele chega na beira da praia, Jesus está assando o peixe, já está pronto, eles sentam para comer, e o meu Deus de segunda chance não fala nada, e esse silêncio vai angustiando Pedro, porque Pedro esperava apanhar, me bate, me xinga, me surra, eu mereço, eu te neguei, não vai me xingar, não vai fazer nada não. Jesus não fez nada, gente.
O que incomoda a minha humanidade, mas o que alegra o meu espírito, que é de Deus que está aqui dentro, a unção dele que está aqui me alegra e diz: é esse o Deus que você serve. Que se você errar, ele vai estar te esperando ali na frente, vai ter um encontro, e ele vai comer contigo. Jesus já estava ressuscitado agora, e de repente, Jesus abraça João, né? E sai caminhando com João, conversa com João, e Pedro acha que João vai viver eternamente. E aí Jesus também vai e conversa com Pedro, e pergunta: Pedro, tu me ama? Aí rasgou o coração. E ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Daí 3ª vez: Pedro, tu me ama? Ah, Jesus, tu sabe todas as coisas. Quando Pedro diz tu sabe todas as coisas, Pedro estava dizendo: tu sabe que eu não consigo ser fiel, eu te neguei, eu errei. Nessa frase, tu sabe todas as coisas, Pedro estava dizendo tudo o que ele tinha errado, estava confessando todo o seu erro. E no mesmo instante, Jesus abraçado com Pedro, caminhando, e Pedro de repente pensando que é o fim, que tudo acabou, Pedro, ele começa a chorar, e ele diz: Senhor, tu sabe o que eu fiz, não precisa falar, tu me olhou, tu viu que eu neguei, ninguém te contou, tu viu, tu estava lá. E Jesus abraçado com Pedro, Jesus diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Esse cara que errou, esse cara que negou, Jesus dá a maior comissão, o serviço mais importante da fábrica, o serviço o maior que tem: cuida das minhas ovelhas. Pedro, acabou, eu sou um Deus de segunda chance, agora tu vai e faz de novo, faz certo, Pedro. Vamos ficar em pé. E Pedro, agora Pedro não erra mais, agora Pedro se envolve com a obra de Deus, começa a cuidar de gente, começa a viajar, dar a sua vida, e realmente no final ele morre, também crucificado, ainda de cabeça para baixo, diz a história, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor, mas cuidou das ovelhas, fez certo, aproveitou a segunda chance. E a 5ª pessoa, o 5º personagem que eu quero contar, ele não teve uma segunda chance, mas ele está tendo agora. O 5º personagem é você. O 5º personagem dessa história, nós vamos contar amanhã, nós vamos contar o ano que vem, se foi como Jonas, se foi como Davi, se foi como Pedro, ou se foi como Caim. Quem é você? Os irmãos estão aqui para ajudar a orar. Quem é você? Você aceita a segunda chance essa noite? Eu não sei qual foi a sua decisão errada, se foi com o filho, com a filha, com o esposo, com a esposa, no trabalho, no ministério, eu não sei o que você errou, mas eu vejo um Deus dizendo: tem segunda chance para você. Eu não sei se você errou contra você mesmo, porque a gente perdoa muitas pessoas, mas não consegue perdoar nós mesmos. Deus está dizendo: eu estou te dando uma segunda chance, e se precisa eu te dou a 3ª, te dou a 4ª. Ah, mas Deus já me deu tantas chances. Ele está dando hoje de novo. Você é Davi ou você é Jonas? Você volta e obedece, te arrepende, ou você é Caim, que não aceita a segunda chance e vive errante pela terra, sofrendo as consequências? Quem quer se colocar hoje no altar, na presença de Deus, e dizer: eu aceito a segunda chance? Quem sabe você já teve oportunidade de salvação e não quis, ou você já estava na presença de Deus e foi embora. Hoje é uma noite de segunda chance. Você tinha ministério e abandonou. Você viveu mais a sua vida do que cuidar das ovelhas, que essa comissão de Pedro continua até hoje sobre nós. Ele está dizendo: vem,
que eu estou te dando uma segunda chance. Eu sou o Deus de uma nova oportunidade. Ah, mas eu pequei demais. Você não foi pior que Davi. Eu duvido que tenha alguém aqui que fez pior que Davi. E Deus disse: está perdoado. Não importa o que você fez. Como é aquela canção? Não importa quem você é. Eles não vão saber cantar, mas quem me ajuda aí? Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa. Aleluia! Com você. É noite de salvação, é noite de segunda chance. Não perca tempo, vem pra frente, vem pra presença de Deus.